representa 640 missionários que nós temos em Cuba. Entendeu? Faz 3 anos que ele não vem porque o governo não permite. Agora lutemos muito com o Itamaraty para poder pedir ordem para ele vir. Então concederam, ele veio representar a sua nação e o seu povo que tem lá, representando 640 missionários que tem lá em Cuba, conquistando almas para Jesus. Ele vai dar um testemunho outro dia. Pastor, por favor, você tem a liberdade de falar para este. Eu lhe encontrei aquela. Para nós falta você e falta outro, mas daqui a pouco vem o outro também, entendeu? Porque é um prazer nosso ter vocês aqui representando a nossa convenção geral. Que Deus te abençoe, que Deus te use, amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Cizino, pelo privilégio que está dando ao meu coração de poder participar deste Congresso Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora. Obrigado, pastor Reuel, e a todos os irmãos que compõem a diretoria da igreja, a diretoria está bastante. Cizino e a diretoria da nossa convenção, nosso digno presidente, os nossos diretores, pastores, e aos nossos queridos irmãos pastores do estado de Santa Catarina, o abraço do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e a gratidão do pastor Wellington, pastor Cizino, pela sua amizade, pela sua lealdade, pela sua fidelidade, que a Convenção Geral, nossa mesa diretora, o abraço da Costa, e estamos também muito honrados de ter aqui os nossos missionários. O pastor disse que eu estou representando os Estados Unidos. Eu quero pedir licença aos nossos missionários, pastor Iel, pastor Divoncio e demais pastores que aqui estão. É um encargo muito grande e nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Cumprimentar as autoridades aqui presentes, especialmente o deputado Kennedy, nosso querido irmão, conhecido de muitos anos. Eu conheci quase que de calças curtas, eu ainda era bem mais jovem do que ele, e ele tocando harpa, não é verdade? Glória a Deus. Também, pastor Marcos Feliciano, pelo seu trabalho, deputado Marcos Feliciano, seu na frente da Comissão de Direito, ali, na Câmara Federal do nosso Congresso Nacional. Parabéns pelo seu trabalho. Nós estamos lhe empurrando na oração, meu amado irmão e amigo. Estamos lá de longe, da outra América, mas estamos orando pelo irmão, para que Deus continue lhe dando graça, lhe dando força, lhe dando determinação para fazer com que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado no Congresso Nacional Brasileiro. Pastor Satírio dos Santos, que é o nosso missionário modelo, uma pessoa que nós nos espelhamos, em quem nos espelhamos para servir ao Senhor nosso Deus. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Provérbios, capítulo de número 30, e eu quero ler alguns versículos que você conhece muito bem e que trazem algumas características missionárias. Algumas pessoas nossos irmãos. Olha aí que maravilha. Eu sou paulistano, e fico feliz, estou me sentindo em casa, pastor Cezino. Glória a Deus. Se você está comigo, achou o livro de Provérbios, diga amém. Se você é crente há mais de 2 anos e não achou o livro de Provérbios, na hora do apelo, venha para frente, por favor. Capítulo 30, versículo de número 24. Estamos juntos? Diz assim a santa palavra de Deus. Se você quer, leia comigo.
Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas, a sua comida, rochas, se apanha com as mãos e está nos passos dos reis, nos palácios, nos lugares reais. Muito obrigado. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Meus amados, eu estava me lembrando esta tarde que uma certa feita fui convidado para conhecer uma fazenda no interior, nos arredores da cidade de Lincoln, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. E quando nós chegamos naquela fazenda, uma fazenda de soja, o dono da fazenda mostrou a extensão, trabalhando na minha fazenda. Eu sou caipira da cidade. Fui criado numa selva de pedras. Eu disse, olha, eu não sei, umas 150 pessoas, 200 pessoas, a fazenda é grande. Eu fiquei imaginando todo o trabalho que deve dar. E ele olhou para mim e disse assim, 2 pessoas, o meu pai e eu. E eu fiquei pensando, como pode ser que em uma fazenda tão grande, somente 2 pessoas estejam trabalhando? E mais uma vez ele nos convidou para sairmos da casa. Parecia as portas tratou explicar o tamanho. E ele começou a me explicar e disse, olha, essa máquina, ela sulca a terra, ela joga a semente na terra, ela prepara e faz a semeadura da minha plantação. E depois, quando chega no tempo da colheita, depois disso, os sprinklers são ligados e começam a regar a terra para que dê o seu fruto. E depois, quando chega no tempo da colheita, essa mesma máquina ela vai colhendo, debulando, pessoas afetas estão tão familiarizadas com tecnologia, com tantas coisas que a vida se tornou, parece que tão fácil e tão rápida. Você aperta um botão e aparece. E eu tenho certeza absoluta que muita gente por aí, não agora na hora do culto, absolutamente, que Deus me perdoe a calúnia, mas muita gente por aí já está colocando alguma coisa no Facebook, alguém já está tweetando por aí, não é verdade? Alguém já está mandando notícia do que está acontecendo aqui nos Gideões. Aquelas não estão conosco, pessoas, o mundo, os satélites, as coisas não são assim tão automáticas. Deus não escolheu robôs para fazer missão. Deus não escolheu máquinas para alcançar os perdidos. Deus escolheu missionários, gideões, homens e mulheres de Deus, comprometidos com a obra de Deus e com o Deus da obra, em primeiro lugar, para realizarem uma obra para o Senhor nosso Deus. Na verdade, o mundo tecnológico nos ajuda em muita coisa, porém, nós não vamos alcançar os perdidos só com as grandes máquinas. São as que vão ganhar almas para Jesus. É muito os joelhos
humilhados e o coração quebrantado. É assim que se faz missão. Missão ainda tem que se fazer um a um, um a um, um a um. Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo. O escritor de Provérbios, nestes versículos que lemos, ele disse: olha, estas coisas são sábias. A tradução da Reina Valéria em espanhol diz assim: são mais sábias do que os homens. São 4 coisas que são mais sábias do que a sabedoria dos homens. E ele demonstra e vem a outra que coloca no estoque. A palavra de Deus diz porque ela faz provisão para o tempo do inverno. No verão ela junta a sua comida, no verão ela junta as suas folhinhas, para que no inverno ela tenha com que se sustentar. Assim sai o missionário, andando e chorando, como o coelho que se esconde na rocha, não é? Andando e chorando, vai cortando um por um, folhinha por folhinha. Você já viu alguma formiguinha carregando meia dúzia de um feto? Cada pessoa no pavilhão, mas para Deus, o Senhor conhece cada um de nós. Deus sabe quem você é, que caravana você veio, de que cidade você é, de onde você veio, qual é o seu nome, onde você mora, o que é que você faz, o que é que está se passando no seu coração agora mesmo. Deus conhece. Deus sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça ou restam na sua cabeça. Deus sabe o que você pensa e Deus conhece aquilo. Aceitar isso. Quando ele cansa, se é que ele se cansa, não é? A Bíblia diz que ele coloca a terra como estrado para descansar os seus pés. O Senhor nosso Deus é grande e poderoso. Moisés tentou achar o princípio de Deus e ele foi até o começo, mas não achou o princípio de Deus. Ele achou o princípio do homem. Ele disse: no princípio, Deus. Deus já estava lá. O homem começa aqui. Deus é trabalho, mas o Deus vivo, grande e poderoso, é aquele que nos dá graça, nos dá unção, nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá prudência, nos dá humildade para realizarmos a sua obra. De vez em quando a gente se esconde na rocha e dá uma choradinha. As pessoas fazem palácios, e lá nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, as pessoas já estão fazendo casas com lugares subterrâneos, onde elas podem se abrigar se houver uma guerra, se acontecer alguma coisa, elas podem se abrigar e gastam muito dinheiro para isso. O missionário, porque ele Cristo nosso obreiros, vezes a luta, a dificuldade, o desafio, mas nós nos escondemos na rocha. Nós não gastamos nada para nos abrigarmos na rocha. Os homens gastam dinheiro e às vezes as bombas explodem os seus palácios, as bombas explodem as suas fortalezas, mas quando o inimigo das nossas almas vem e nós estamos escondidos na rocha, missionários, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos esconde, até que o vento passe, até que a tempestade passe, e nós saímos da rocha.
Os gafanhotos não têm rei. E contudo todos saem em bandos, e em bandos se repartem. O livro mais importante da Bíblia. Você sabe qual é o livro mais importante da Bíblia? É o livro do profeta Joel. O livro do... não é não. O livro do profeta Joel nos fala de 4 tipos de gafanhotos. Da espécie dos gafanhotos. O primeiro dele é o gafanhoto cortador. E essas características são as características dos missionários de uma hora. Que ainda não... Me dá abrir um parênteses. Dele. Pessoa que existe no universo de Deus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é o melhor amigo que alguém pode ter. Eu não sei se você já se acostumou com o nome de Jesus, mas cada vez que eu me lembro do nome de Jesus e que eu penso no nome de Jesus, o meu coração bate mais forte, porque Jesus é maravilhoso. Jesus é a razão de estarmos aqui. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Foi Jesus quem morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Ele verteu o seu sangue. Sei que pudéssemos hoje sorrir para fora, para que Salmo 134, versículo 2 diz: levantai a vossa mão no santuário e exaltai ao Senhor. As autoridades dessa cidade estão presentes, tanto as civis, as militares e especialmente eclesiásticas, representada no pastor Cisino Bernardino. E este lugar, esta noite, não é o ginásio de esportes da cidade, é um lugar consagrado pelas autoridades que aqui estão para adorar o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então levante a sua mão. A palavra de Deus nos fala destes gafanhotos e cada um desses modelos como modelos de missionários da última hora. Somos missionários da última hora. Escute. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo. Não vai demorar muito, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Isso pode parecer absurdo para alguém, isso pode parecer loucura para outros. Como é que uma multidão tão grande como essa vai ser arrebatada e vai subir nas nuvens? Olha, se você quiser participar, comece entregando o seu coração a Jesus e começa dando glória a Deus, porque senão você vai simplesmente saber a notícia que Jesus voltou e esse povo está glorificando a Deus lá no céu. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua amada igreja. Cada um desses tipos de gafanhotos representa, e eu vou lhe dar isso em Jesus com a graça. Missionário. Vínculo, cortando o cordão umbilical. Esta tarde, enquanto eu estava orando no hotel, o Espírito de Deus colocou no meu coração e na minha mente a figura de uma criança ainda no ventre materno. A criança sustentada pela mãe, ligada pelo cordão umbilical. Toda a sua existência depende do que ela recebe da sua mãe no seu cordão umbilical. Escute o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Existem bilhões de pessoas no mundo que têm o seu cordão umbilical ligado com Satanás. Tudo que ela faz na vida depende do inimigo, depende de uma vaidade, depende de uma obsessão, depende de uma prisão de Satanás. Alguém me disse, esta tarde um dos pastores me disse: olha, eu encontrei uma pessoa, e depois de orar por ela e ela ser liberta, ela disse: pelo amor de Deus, me tire dos termos dessa cidade, eu não consigo sair daqui, porque os demônios me têm prendido dentro desta cidade. A colheita ainda não acabou, nós precisamos de gafanhotos cortados
cortadores que vão cortando o cordão umbilical, cortando o cordão umbilical. Agora você tem vida, é vida em Jesus, é vida em Jesus, é vida em Jesus. Você não depende mais de demônio, você não depende mais de sacrifício no canto da rua, lá na esquina, e nem lá no cemitério. Você não depende mais de feitiçaria. Agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo é quem te mão direita e mas que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: a colheita não acabou. A colheita não acabou, a colheita não acabou, a colheita não acabou. Esta noite, Deus está recrutando gafanhotos cortadores que vai para o campo missionário. Ele era meio doido, mas ele não é meio doido, ele é inteiro. Um dia, na corte de São Paulo, uma irmã secretária de um dos desembargadores viu quando o irmão Orlando, conhecido como Orlando vai abalar. Sabe por quê? Ele chega num banco, está todo mundo trabalhando e aquela multidão de gente fazendo seus negócios. Ele para na porta do banco, dá o sorriso mais bonito do mundo, com seus olhos brilhando e a voz mais linda do mundo. Ele começa: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. O banco, ele termina de cantar: vocês têm uma alma, entregue a sua alma para Jesus, para você ir morar no céu. Isso é sabido, é conhecido no estado de São Paulo. O pastor Satiro conhece o irmão Orlando. E o irmão Orlando entrou no gabinete do desembargador e a secretária só viu quando ele saiu. E ela conhecia o irmão Orlando. Foi no desembargador. A irmã disse: deixa. E se o senhor não entregar a sua alma para Jesus, o senhor vai para o inferno. Mas se o senhor entregar a sua alma para Jesus, o senhor vai morar no céu. Glória ao nome de Jesus. Nós precisamos de gafanhoto cortador. Alguém que tenha coragem de falar a verdade, que tenha coragem de sair ao campo, que tenha coragem de cortar os vínculos, que tenha coragem de sair sem olhar para trás, sabendo que o Senhor cuida, sabendo que o Senhor sustenta, sabendo que o Senhor levanta e que Deus dá o resultado. É interessante que o segundo tipo de gafanhoto que está lá no livro do profeta Joel, capítulo 1, fica lambendo. O lambedor é aquele que cura as feridas. É uma pena que o pastor Paulo Freire é o deputado da Taverna dos senhores deputados que estão aqui, mais bonito do Congresso Nacional Brasileiro. Coincidentemente é meu irmão. O deputado Paulo Freire foi missionário nos Estados Unidos por quase 10 anos. E ele estava em uma reunião missionária em Los Angeles, na Califórnia, e ele ouviu o testemunho daquele irmão missionário nos países da Cortina de Ferro. Era um missionário americano, e ele estava pregando o evangelho quando o comunista prisão. Mas
e lá de cima deram ordem para jogá-lo de cima para baixo, soltá-lo lá numas montanhas que era uma região muito gelada, montanhas de gelo. E aquele irmão, diz o pastor Paulo, que o viu pessoalmente, todo torto, todo quebrado, antes de ser jogado, ele disse: eu tenho um pedido, o último pedido para fazer para vocês. Eram soldados que estavam ali e que iam lançá-lo. Ele disse: eu gostaria que vocês me ouvissem por um minuto. Eu tenho uma mensagem para vocês. E falou deles a respeito do amor, falou a eles a respeito do amor do Senhor Jesus Cristo. Não demorou muito para que aqueles soldados estivessem chorando e aceitando a Jesus como Salvador. Agora eles disseram: nós vamos jogar você isto com você e você. O que Deus quiser, esse Senhor pregou que cuide do Senhor. E assim o fizeram. E o irmão só se lembra que se acordou algum tempo depois, dentro de uma caverna. E quando ele acordou, tinha um urso que estava lambendo as suas feridas. O urso ficava lambendo as suas feridas, e aquele urso saía, e de vez em quando, e ele voltava a dormir, porque ele estava muito débil, muito machucado, todo quebrado. E ele disse que de vez em quando ele acordava, e havia uma marmita de comida do lado dele. E ele comia aquela comida, e voltava de novo a dormir, a desmaiar, e ele não sabe precisar quanto tempo isso aconteceu. Ele foi se recuperando, porque as lambidas do urso estavam-lhe. Foi se conseguiu chegar e alcançar onde havia trabalhadores cortando árvores no meio daquela selva. E quando ele se encontrou com aqueles trabalhadores, ele estava se arrastando, e o tomaram e cuidaram dele, e perguntaram para ele: como é isso? De onde você veio? O que aconteceu? E quando ele contou a história dele, os trabalhadores se entreolharam, e ele pregou Jesus para os trabalhadores, e eles aceitaram a Jesus como Salvador. Os trabalhadores disseram: todos os dias sumia uma das nossas marmitas, e nós não sabíamos para onde. O gafanhoto lambedor estava coitando. A igreja é um hospital, e chega gente de tudo que é qualidade, chega gente ferida, chega gente machucada, é casamento destruído, são filhos das drogas, é a família que está totalmente arrebentada, mas o missionário vai lá e passa o bálsamo na ferida. O amor de Deus, a graça do Senhor, a unção do Espírito Santo de Deus, na palavra do missionário, no abraço do missionário, resolve o problema. Outro que é o criador na casa, se multiplica. De repente tem gafanhoto para tudo que é lado, e você não consegue saber de onde foi que saiu tanto gafanhoto. Por último, é o gafanhoto colhedor. É aquele que chega quando a colheita está perto, está pronta. Deixa eu falar mais uma coisa só a respeito do curador. Sabe por quê? O original da língua hebraica diz que esse gafanhoto lambedor, ele lambe o fruto da terra até que ele fique estéril. E isso chamou a minha atenção. Ele vai lambendo a ferida até a ferida sarar. Quando a ferida sarar, ela não produz mais nada. Pulso. Você está dizendo uma coisa
do Espírito de Deus vai batendo na sua ferida e vai curando você em nome de Jesus. Aquilo que você acha impossível, você acha impossível perdoar, mas esta noite Jesus te dá graça para perdoar. A ferida vai ficar curada, não tem mais cheiro, não tem mais secreção, não tem mais sangue, não tem mais mágoa, não tem mais rancor. A ferida vai ficar completamente curada, porque depois vem o missionário da última hora. A colheita ainda não acabou, o missionário colhedor vem aí, é a colheita final. Essa é uma varredura nos campos de Satanás. Nós precisamos de missionários. Nós precisamos de missionários. Existem muitos lugares que ainda não foram alcançados porque faltam os missionários. Vou lhe dar 2 aspectos apenas e já vou terminar pela 5ª vez. Eu estava no congresso de missões no Panamá. E um pastor se levantou, aquele país que teve o tsunami na época do Natal. Me ajuda. De onde? Aquele país que teve um grande tsunami, lá na Ásia. Indonésia, obrigado. O pastor da Indonésia se levantou e começou a pregar a palavra de Deus. E ele disse que um dia ele saiu de Jakarta, a cidade dele, e dirigiu por mais ou menos, não sei se você sabe, mas a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. É o país que mais tem muçulmanos no mundo. E ele saiu dirigindo por umas 2h30, 3 horas. Encontrou umas vilas. Para você entender um pouco, a composição do povo da Indonésia é tribal. As pessoas fazem parte de famílias. E assim se formam as cidades. Ele passou num lugarejo e viu as cidadezinhas lá embaixo. Viu a primeira, a segunda, a terceira. Em cada uma delas havia uma mesquita. Mas na 4ª cidade não havia uma mesquita. E aquilo chamou-lhe a atenção, ele para o carro e desce e corre lá. E quando ele chega, os indonesianos estão lá, trabalhando na colheita de arroz. Então ele grita para eles: ei, eu sou de Jakarta. E aí eles largam tudo que estão fazendo e vêm falar com aquele irmão. E falam para ele: ah, você é da cidade? Que bom. Ele disse: pois é, e vocês? Quantos vocês são? Eles disseram: nós somos 50 famílias aqui nessa vila. E ele disse assim: e você faz o quê? E ele respondeu para aquelas pessoas: eu sou pastor evangélico. Eles disseram: você é cristão? Ele disse: sim, eu sou cristão. Eles disseram: então fale do evangelho para nós. Sabe por quê? Porque faz 15 anos que nós estamos esperando que alguém venha falar. Eles quiseram construir uma mesquita aqui, mas os nossos parentes da outra cidade já se tornaram cristãos, mas ninguém veio falar para nós. Então nós estávamos esperando. É hora, a colheita ainda não terminou. Hudson Taylor pregou na Índia e levantou mais de 1000 missionários para a Índia apenas. E perguntaram para ele: como foi que você conseguiu fazer isto? Ele disse: eu roguei ao Senhor da Seara que enviasse ceifeiros para a sua seara. Esta noite eu estou rogando ao Senhor da Seara que no meio desta multidão levante ceifeiros para a sua seara. A colheita ainda não acabou. Você sabe o que acontecia com as civilizações antigas quando os gafanhotos chegavam? Eles gritavam: os gafanhotos estão chegando, os gafanhotos estão chegando, os gafanhotos estão chegando. Existe um alarde, existe um alarme, existe um desespero por parte das hostes malignas, porque Deus está levantando gafanhotos missionários por todas as partes do mundo. O mundo muçulmano está desesperado e gritando: os gafanhotos estão chegando, os gafanhotos estão chegando, os gafanhotos estão chegando. Eles estão se multiplicando em Camboriú, eles estão se multiplicando em Camboriú. Aí vai sair cortador, aí vai sair migrador, aí vai sair curador. Eles estão se levantando. A colheita ainda não acabou.
Eles ficavam desesperados. Eles preferiam enfrentar exércitos com carros e cavalos do que enfrentar gafanhoto. Para eles era melhor enfrentar espada, lança e escudo do que enfrentar um exército de gafanhotos. A palavra de Deus diz, e nós não vamos ler porque não dá tempo, lá do livro do Êxodo, que o Senhor enviou a praga de gafanhotos contra o Egito. E a palavra de Deus diz que Moisés levantou a sua mão e veio um vento, e aquele vento trouxe os gafanhotos. E sabe o que eles fizeram? Vieram e se assentaram na terra e ficaram olhando a terra. Ficaram olhando a terra até que recebessem ordem de Deus para atacar. Missão tem hora, missão tem tempo. Deus chama, mas chama para a hora certa, para o momento certo e para a glória do nome de Jesus. Quando o missionário vai na hora certa, tudo dá certo. Quando o missionário vai no tempo certo, tudo dá certo. Eles ficaram esperando a ordem de Deus. Imagine isso. A Bíblia diz que em um determinado lugar não se podia ver a luz do sol por causa da grande nuvem de gafanhotos que cobria o céu. Imagine isso. Você já imagina o ruído das asas dos gafanhotos? Sem sair do lugar. Sem sair do lugar. A cidade desesperada. E agora o que é que vai acontecer? Fecha a porta da cidade. Fecha as janelas das casas. Fecha a porta das casas. Os gafanhotos estão chegando. Escute o inferno. Escute as hostes infernais. Os gafanhotos estão chegando. A colheita ainda não acabou. Eu estou ouvindo barulho essa noite. Eu estou ouvindo barulho de gafanhoto essa noite. Eu estou ouvindo barulho de gafanhoto. É glória a Deus, é aleluia, poder de Deus. Eles já estão batendo as suas asas. E quando a ordem vem, pastor Cisino, avante, os gafanhotos se levantam e vão invadindo a cidade. Eles vão invadindo a cidade. Não tem muro, eles constroem muro. Para que construir muro? O gafanhoto voa. Ele passa por cima do muro. Se não der para passar por cima, ele passa por baixo. Se não der para passar por baixo, ele entra no meio do buraco do tijolo, mas ele entra. E quando ele entra, a cidade é nossa. A cidade é nossa. A cidade é nossa. A cidade é nossa. Eles começam a revolucionar tudo. Vira tudo de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Porque cabeça para baixo é o que está. Eles começam a revolucionar. A coisa começa a mudar. A coisa começa a mudar. Olha os gafanhotos entrando nas empresas. Olha o gafanhoto entrando na fábrica. Quem enganava não engana mais. Quem mentia não mente mais. Agora está fazendo outros gafanhotos. Estão gerando outros gafanhotos. E mais gafanhotos. Quem roubava o patrão não rouba mais. O patrão que era injusto aceita Jesus, passa a ser justo. E agora já não é mais injusto com os seus empregados, com os seus funcionários. Agora existe uma manifestação da glória de Deus na fábrica. E essa glória vai para a família. Olha só o gafanhoto entrando na casa. Ai, quando ele vai chegar na casa, existe um desespero tão grande, tão grande, tão grande, que os gafanhotos entrem no meio das famílias, que ele está tentando fechar a porta, e coloca um arco-íris na porta, dizendo: aqui você não entra. Que é arco-íris diante do poder daquele que manda o gafanhoto? O Senhor dos gafanhotos tem mais poder do que o arco-íris deles. Se a porta está fechada, ele passa pelo buraco da fechadura. Se não der para passar pelo buraco da fechadura, ele entra por debaixo da porta. Se a porta está fechada, ele entra pela janela. E se a janela estiver fechada, ele entra pela chaminé. Se tiver um buraquinho assim, ele passa. E uma vez que ele passa, a casa é nossa. 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 Glorificado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe coisa alguma que possa parar estes gafanhotos. Eles estão avançando, eles estão avançando. Quando eles entram em casa, se tinha divórcio, não tem mais. Se tinha rebelião, não tem mais. Jesus começa a batizar os filhos com o Espírito Santo. É filho falando língua estranha, é filha falando língua estranha. Estava na droga, estava na prostituição, estava na internet de madrugada, lá na pornografia. Mas o gafanhoto entrou e a unção chegou e lavou. Agora ele não é mais recluso, agora ele é incluso. Ele não está incluso no meio dos gays e lésbicas, mas ele já está incluso no livro da vida de Deus. Levante a sua mão e adore ao Senhor Jesus.
Adore ao Senhor. Já diga alguma coisa bonita para Jesus. Diga alguma coisa que você crê que Jesus gostaria de ouvir dos seus lábios. Agora fala para Jesus, fala para Jesus, fala para Ele. Se tinha briga, não tem mais. Se faltava pão, não vai faltar mais. Se faltava o recurso financeiro, Jeová é Jiré, é o Deus provedor. Os gafanhotos estão chegando, a colheita não terminou. Os gafanhotos colhedores estão chegando. Olha o barulho deles, olha o barulho deles, olha o barulho deles. O barulho deles se estendeu a todo o Brasil, de Belém do Pará ao Rio Grande do Sul. O barulho deles se espalhou por toda a nação. Olha o barulho, olha o barulho. Esses gafanhotos vêm com glória a Deus, com aleluia, com tal de reteté, vem com tal de underfly e não sei o que mais, mas é o poder de Deus na vida do gafanhoto. É a autoridade para entrar e possuir no nome de Jesus. Entre e possui, entre e possui, entre e toma posse da terra em nome de Jesus. Mas a colheita ainda não acabou. Os gafanhotos estão entrando na escola. O maior engano de Satanás é dizer que os nossos filhos serão drogados. O maior engano de Satanás é dizer que os nossos filhos serão gays e lésbicas. O maior engano de Satanás é dizer que os nossos filhos não vão prestar para coisa alguma. A palavra de Deus diz no livro mais importante da Bíblia, qual é? O livro do profeta Joel. A palavra de Deus diz assim: e será que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os nossos filhos não são filhos para a perdição. Os nossos filhos não são amaldiçoados, pastor Cezino. Eles são abençoados. Os nossos filhos, pastor Reuel, não são malditos. Eles são benditos do Senhor. Nós não temos medo. Nós não temos medo. Nós não temos medo. Nós vamos no poder da palavra. Nós vamos com o joelho no chão. Nós não vamos pegar em armas. Nós não vamos para piquetes. Nós não vamos sair na pancada. Não, nós vamos sair na joelhada. É joelho no chão, jejum e oração. É joelho no chão, jejum e oração. As muralhas vão cair. Nossos filhos são gafanhotos e vão entrar nas escolas, já estão nas universidades, já estão em todas as camadas da sociedade, já estão nos governos. Eu confesso que a prefeita me deixou em palpos de aranha essa noite. Depois da pregação dela aqui não foi fácil. Ainda bem que cantaram vários hinos aqui e você aliviou um pouquinho. Eu tinha que falar depois de um ano que ela falasse aqui. Por quê? Porque os filhos de Deus já estão invadindo os governos, já estão entrando nos governos. Não é para tomar o governo é de Deus. O governo é de Deus, mas é para abençoar o povo, é para abençoar o governo, é para abençoar a nação, é para abençoar o Congresso, é para abençoar a Câmara Municipal, é para abençoar a Prefeitura, é para abençoar a Assembleia Legislativa, é a Assembleia dos homens, mas lá tem que ter homem de Deus. A colheita não acabou, nós vamos até os confins da terra. Que o mundo muçulmano escute esta noite, ouça o ruído dos gafanhotos. Faz ruído, gafanhoto. Faz alguma coisa, glorifica a Deus, dá um grito, faz algo. Pelo amor de Deus. Escuta, mundo muçulmano, os gafanhotos estão se levantando. China, os gafanhotos estão chegando. África, a tua cura espiritual está chegando. Brasil, a colheita ainda não acabou. Oh, glória! Maravilha! A colheita não acabou. O culto está encerrando, mas a colheita não acabou. Aleluia! Olha, senhora prefeita, os gafanhotos chegaram à sua cidade.
Hoje, quando eu estava vindo para cá, alguém me falou assim: fui procurado por uma moça e disseram: as pragas já chegaram em Camboriú, os perturbadores já chegaram, os barulhentos chegaram. E a pessoa revidou e disse: quem chegou aqui foi os abençoados, moça. Ouça, esse povo está trazendo bênção para a cidade. Esse povo vem abençoar a cidade, não vem trazer maldição não. Olha, irmãos, vocês são os gafanhotos que abençoam. Aleluia. Vamos fazer uma coisa agora. Quero fazer uma oração por alguém aqui. Quero fazer uma oração. Tem alguém para cantar agora nesse instante, pastor Ravel? Elias Silva, por favor, rápido. Quem deseja aceitar a Jesus como Salvador? Tem alguém para aceitar a Jesus? Tem algum enfermo essa noite? Sai do seu lugar. Você que não é crente, vem aceitar Jesus. Olha aí, irmão. Traga alguém aqui, traga alguém aqui, traga alguém aqui para aceitar a Jesus. Isto, venha mais alguém. Venha aceitar, vem dobrar os seus joelhos aqui, aceitar a Jesus. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Venha aqui receber a bênção do Senhor. Venha receber Jesus como teu Salvador. É o dia da tua bênção, da tua vitória. Rompe a multidão. Aleluia. Rompe a multidão e vem aqui na frente. Venha aceitar Jesus, venha, depressinha. Nós queremos orar por você. Você está doente, está com a enfermidade, você está passando problema. Vem aqui, enche esse espaço aqui, porque os homens de Deus estão aqui para orar, para te abençoar. Já fosse abençoado pela palavra, agora vai ser abençoado pela oração também. Olha, tem pessoas aceitando a Jesus, irmãos. Tem pessoas vindo aceitar a Jesus. Por favor, chega mais aqui adiante, mais aqui na frente, mais aqui na frente. Por favor, os pastores se aproximam, porque nós queremos orar por essas pessoas. Elias Silva preparando o seu hino para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo.